Esse vídeo é o último que pertencerá ao mangá Legend of the High School Iron Fist Toph, o que eu chamo de forma jacosa de Toph clássico, aquele que antecede o Toph Shippuden. E ao longo desses meses, senhores, vocês presenciaram muitas coisas bacanas desse mangá, mas algo que eu quero chamar a atenção de todos vocês aqui nesse começo de vídeo é o personagem Seiko Miyazawa, o Otton. Nós vimos ele abrir mão da sua superioridade marcial para evitar conflitos. Vimos ele ser afetado por personagens bem mais fracos e nunca escolher de primeira o caminho da violência. Ao longo dos capítulos, vimos personagens como Garcia aparecer, e nós questionamos se tal personagem era mais forte que o próprio Otton. Mas quando vimos Kiryu, o irmão gêmeo de Otton, dar uma surra no rapaz, ali surgiu a possibilidade de que se Otton tivesse o mesmo nível de força do seu irmão gêmeo, ele estaria muito além de Garcia. Mas Otton nunca teve como meta ser soberano ou se impor marcialmente contra alguém. Seu objetivo principal como homem era fazer Kibo, seu filho Kishi Miyazawa, ser o herdeiro do Nadashinkage. No começo do mangá, não entendíamos esse desejo extremo dele, mas com os recentes capítulos traduzidos do japonês por nós aqui da Sociedade Z, entendemos que Kibo era uma esperança para a família Miyazawa. Família essa que foi afetada por uma maldição chamada Juon. E no último vídeo de Toph, vimos Kiryu desafiando Kibo para um combate mortal, mas Otton atacou seu filho e foi no lugar. Kiryu acabava de amaldiçoar o pai deles, e agora queria acabar com a vida de Kibo. Por mais que Otton fosse alguém que se negava a tirar uma vida de um inseto, ali seu irmão estava passando todos os limites possíveis, e a paciência de Otton talvez já estava sendo extrapolada. O vídeo de hoje começa com Kibo acordando do nocaute aplicado por seu pai. Ele via o Mestre Shen à sua frente e se levantava dizendo: "Vovô Shen? Ai, meu rosto!" O velho Shen questionava: "Levou uma surra em tanto, hein, rapaz? Deve estar doendo." Mas o gentil tigre silencioso deve ter sentido ainda mais dor. Kibo olhava para o mestre que questionava: "Kibo, você entende, não é? Por que o gentil tigre silencioso ficou tão zangado?" Kibo lembrava do seu pai questionando: "Será que sou um pai tão fraco assim? Cabe a mim, como chefe da família Miyazawa, derrotar Kiryu. Apenas a mim." De volta ao presente, Kibo respondia: O meu pai está cansado por cuidar do vovô, então..." Shen interrompia dizendo: "Ah, sim, é verdade que o querido tigre silencioso está cansado e enfraquecido. Mas um pai não quer mostrar essa fraqueza para seus filhos. É por isso que ele foi sozinho para o lugar onde lutará contra Kiryu." Nos era mostrado Otton de bicicleta ultrapassando um carro, enquanto corria levando a metade do pergaminho Juon. E o Mestre Shen continuava dizendo: "Para um pai qualquer, saber esse lugar seria impossível. Ele obviamente não saberia chegar num lugar aleatório, que foi dito apenas numa ligação para o filho. Mas com aqueles dois será diferente. É possível sintonizar-se um com o outro, com quem compartilha a mesma energia." Kiryu é um irmão gêmeo idêntico. Ele ressoa com o tigre silencioso, e eles seguiam mutuamente. Mas isso também é efeito da maldição Miyazawa. Nos era mostrado Otton chegando numa grande ponte, atravessando-a em alta velocidade. A noite começava a chegar e o Mestre Shen continuava dizendo: "A batalha decisiva será na planície de Yasha, o local onde Kojiro e Kishirou lutaram pelo direito de herdar a escola Nadashinkage. Este é o lugar marcado pelo destino, cheio de rivalidade e inimizade, um local de antigas disputas." Nos era mostrado Otton ajoelhado nas pedras à margem do rio. Ele emanava uma aura forte. Em seguida escutava um som de veículo se aproximando. Depois podíamos ver um carro esportivo vindo em alta velocidade pelas pedras. Ele disparava justamente na direção de Otton e o Mestre Shen continuava dizendo: "O gentil tigre silencioso está decidido a morrer. Ele deseja uma morte como a de um mártir. Tudo é pelo Nadashinkage, pelo clã e também, é claro, por Kibo, que será seu sucessor. Ele lutará, arriscando a própria vida de verdade." Kibo absorvia aquelas palavras e voltávamos para o carro, acelerando na direção de Otton, mas quando mesmo seria atropelado, o carro freava. Otton não esboçava qualquer reação ou susto, já que o motorista abria a porta arrancando com um chute e ele descia dizendo: "Parece que está pronto para morrer, Seiko."
Otton colocava a mão no pergaminho e questionava. E vocês, tá? Kiryu sorria, mostrava metade do seu pergaminho na cintura e resmungava. Ele jogava o pergaminho no chão, próximo do de Otton, e voltávamos para o Mestre Shen, que dizia enquanto começava a fumar seu cachimbo. O fato de Kiryu querer o manual secreto significa que ele ainda não dominou completamente a maldição. Por isso, acredito que com o tempo, até as memórias horríveis implantadas em seu avô também desaparecerão. Kibo olhava para seu avô, em seguida retornávamos para Otton, retirando seu terno. Ele o dobrava cuidadosamente, depois removia seus óculos. Ele olhava sério e Kiryu dizia: Você parece estar prestes a me atacar a qualquer momento, tigre silencioso. Seu rosto está cheio de raiva e ressentimento. Ambos começavam a andar para a lateral sobre o brilho do luar, e o Mestre Shen continuava dizendo para Kibo: Se os dois lutarem, um deles definitivamente morrerá. Gêmeos idênticos conseguem se comunicar entre si, então suas estratégias podem ser previstas, mesmo que sejam iguais em físico e habilidades atléticas. O Deus da Vitória favorece aqueles que são mais calmos e impiedosos. De volta ao combate, Kiryu iniciava a luta com um chute em várias pedras. Otton olhava friamente e via Kiryu chutando uma pedra maior como se fosse uma bola de futebol. Os estilhaços voavam na direção de Seiko, que num instante bloqueava tudo. Kiryu avançava com sua direita e batia, mas Otton desviava a tempo e contra-golpeava rapidamente. Kiryu afastava o soco, mas Otton já subia com um chute alto. Kiryu desviava a tempo e se reposicionava com uma cambalhota. Podíamos ver sangue na ponta do sapato de Otton, que dizia entrando em guarda: Sentimentos de ódio e raiva estão guardados no fundo do coração. O ódio leva a erros de julgamento, e a raiva torna suas técnicas menos precisas. Podíamos ver um rasgo no corpo de Kiryu e um sangramento descendo. Enquanto isso, Otton questionava: Devagar, levando o tempo que for preciso. Cuidadosamente, uma por uma. Vou devagar, destruir seu corpo, pedaço por pedaço. Kiryu passava o dedo na ferida e dizia levando o dedo até a língua: Será que você é capaz disso de bom coração? Ó gentil tigre selvagem. Otton disparava dizendo: Não terei nenhuma hesitação ou dúvida referente a tudo que possa derrotá-lo. Otton lançava uma direita que passava como um tiro na lateral de Kiryu, que desviava, mas prontamente Otton lançava uma esquerda que novamente era bloqueada por Kiryu. Retornávamos agora para Shen, que dizia: Essa é uma luta até a morte. O implacável e impecável Kiryu leva vantagem. O querido Seiko é muito gentil. Mesmo sendo um artista marcial, ele tem medo, mais do que qualquer coisa, de ferir alguém. No combate, Otton e Kiryu trocavam golpes, mas ambos bloqueavam. Enquanto isso, Kiryu dizia: Seiko, eu me lembro daqueles dias quando éramos criança. Você nunca me venceu. Essa diferença continua a mesma até hoje. Na mesma hora, Otton e Kiryu subiam com um chute alto que era bloqueado. Ambos se afastavam e voltávamos para o Mestre Shen, que dizia: Ambos possuem habilidades sobre-humanas. Logo, não será uma luta fácil. De volta à luta, Kiryu carregava sua esquerda para trás e batia com as costas da mão. Seiko desviava e o Mestre Shen continuava dizendo: Assim que esta batalha terminar, ele pretende entregar tudo a você, Kibo. O querido Seiko pretende se afastar e deixar você assumir o estilo na Dashinkage. Kibo absorvia aquelas palavras e retornávamos para Otton, acertando um soco na guarda de Kiryu. Um leve inchaço surgia na região e prontamente Kiryu saltava com um chute de direita. Otton era pego de raspão, mas a pele do seu rosto era arrancada. Enquanto isso, o velho Mestre Shen continuava dizendo: Coisas que causam dano a você, Kibo. Qualquer mal, ele vai eliminar de forma limpa e poderá morrer sorrindo. Seiko Miyazawa é esse tipo de homem. Nessa hora, Kibo quebrava seu silêncio, se levantando e questionando: Até quando vão me tratar como criança? O papai me menospreza, eu não quero herdar o estilo na Dashinkage à custa de sacrificar meu pai. Então não tenho escolha, eu tenho que ir lá. Shen absorvia aquelas palavras, olhava para Kintoki e fazia um ataque entre o nariz e a glabela do velho. O mestre abria o olho na hora e Kibo questionava confuso: Vô Shen, o que você está fazendo? O velho Shen respondia: Com isso, o vovô vai ficar dormindo por um tempo. Kibo, você vai até Yashigahara, para a planície de Yasha. Retornávamos para Otton, que dizia:
Eu perdia para você porque não queria ferir seu orgulho. Kiryu bloqueava, mas rangia os dentes com dor no braço, enquanto o mesmo tremia. Já Otton continuava. Eu pensei que, por você ser meu irmão, eu não deveria vencer. Não teria problema em perder. Otton arrancava a pele pendurada no seu rosto e continuava. Mas agora é diferente. Você não é mais meu irmão. Kiryu arregalava os olhos e Otton disparava dizendo: mesmo que você morra, não haverá um amigo que derrame uma lágrima por você. Nenhum familiar ficará triste com sua perda. Kiryu lançava um jab de esquerda, mas Otton desviava. Ele saltava no ar envolto de pedras e Kiryu questionava. O quê? Essa técnica? Otton exclamava prontamente. Estilo Nadashinkage, perna da foice. Podíamos ver, galera. 2 impulsos com cada perna passando por Kiryu. A pressão era tanta que por mais que Kiryu tivesse desviado, tomado apenas a pressão do ataque, sua camiseta era rasgada, assim como a pele em algumas regiões. Ele encarava e via, Otton o olhando bem friamente. Em seguida, o tigre selvagem dizia: essa é a técnica do meu irmão mais velho, Sonou, que você matou. Podíamos ver a cicatriz do transplante de rim que Kiryu recebeu de Sonou. Em seguida, entrávamos num flashback do dia do transplante, e Kiryu pensava no passado. Os rins humanos do irmão Sonou estão no meu corpo. Estou vivo graças ao irmão Sonou, e eu não quero isso. Não tenho escolha a não ser matá-lo. Não tenho escolha a não ser matar o irmão Sonou. Enquanto ele estiver vivo, terei que continuar vivendo com um complexo de inferioridade. Retornávamos para o presente, onde o Mestre Shen dirigia seu carro na direção do combate, e no caminho ele dizia: até o Kiryu é humano no final das contas. Ele também tem pontos fracos. Gibo questionava: sério? Ele tem pontos fracos? Shen respondia: sim, e depende só de Seiko, se ele vai conseguir atingi-los. Quando o tigre silencioso mostra suas presas, até mesmo o demônio sofre ferimentos graves. Enquanto o carro velho tossia fumaça, retornávamos para o combate, onde Kiryu atacava questionando: o que aconteceu com a confiança de agora há pouco, hein, Seiko? Otton desviava de uma esquerda e contra-golpeava com um gancho de esquerda no corpo. O alvo era a cicatriz de Kiryu, que se abria na hora, e o mesmo dizia: a cicatriz do meu transplante de rim abriu. Otton respondia: exatamente, esse é o sangue do irmão Sonou. Essa dor é a dor do irmão Sonou. Otton acertava uma direita no meio da cara de Kiryu, esse que olhava desnorteado e pensava enquanto se lembrava do dia em que matou Sonou. Eu nunca perdi para ninguém. Mesmo que seja meu irmão de sangue, eu não aceito perder. De volta ao presente, o carro do velho mestre Shen parava. Gibo descia do veículo chamando por seu pai, e podíamos ver Otton encarando o corpo de Kiryu que estava no chão. Animado, Gibo dizia: o Kiryu tá esparramado! Ele venceu! O meu pai derrotou o Kiryu! Shen olhava o sangue descendo pela cicatriz de Kiryu e pontuava: oh, parece que ele atingiu seu ponto fraco. Porém, nessa hora, galera, Kiryu abria os olhos, sorria e se impulsionava dizendo: então você estava pegando leve comigo até agora, tigre selvagem? Mas isso vale pra mim também. E você surpreendia, já que Kiryu chutava baixo enquanto dizia: por isso eu também não te causei um dano decisivo. Otton questionava o quê? E enquanto ele defendia, Kiryu exclamava: se eu quisesse te matar, poderia fazê-lo a qualquer momento. Kiryu subia com outro chute enquanto dizia: o poder da vida e da morte sempre foi meu. Otton subia sua guarda para defender o rosto, mas a região acertada era embaixo do bloqueio, nas costelas. A camisa de Otton rasgava na parte acertada e Kiryu dizia enquanto avançava: eu sempre fui superior a você em todos os aspectos, acadêmicos, esportivos e, é claro, nas técnicas do Nadashinkage. Otton bloqueava 2 socos rápidos, devolvia um jab, mas Kiryu desviava, acertava o corpo e continuava dizendo: você sempre soube que era inferior a mim. A região acertada inchava levemente. Otton rangia os dentes e Kiryu dizia enquanto acertava uma cotovelada: tímido com todos, com uma personalidade reservada, sempre caminhava atrás de mim, mesmo com amigos ao redor. Sempre seguia meus passos. Nos era mostrado um corte no rosto de Otton e Gibo comentava: meu pai está sendo pressionado. Droga, a luta tá entrando no ritmo do Kiryu. No combate, Kiryu atacava e dizia: enquanto você me inveja e guarda rancor. Otton interrompia e entrava com a esquerda, mas Kiryu desviava desse golpe, e da direita que chegava logo na sequência. Enquanto isso, Kiryu agarrava a perna de Otton, que estava na frente. Gibo se surpreendia e comentava: isso é uma queda. Não, espera, é uma finta.
Kiryu subia com a direita no rosto de Otton. Um local acertado ganhava uma rachadura no osso. E Kiryu dizia confiante: acabar com uma vida miserável e humilhante. Estilo Nada Shinkage. Punho Secreto Supremo. Otton saía girando para longe. Kibu e Shen viam o sangue jorrar pelo ambiente. Em seguida, o tigre selvagem era eclodido contra o solo e Kiryu dizia confiante: você nunca conseguiu dominar o Punho Supremo, mas eu o dominei facilmente. Você e eu temos habilidades humanas básicas diferentes. Kibu via seu pai se levantando pingando sangue e Kiryu continuava: se eu tivesse que reconhecer um talento seu, eu reconheceria apenas sua resistência para apanhar. Mas mesmo isso é só uma questão de tempo. O resultado não vai mudar. Se seu corpo fosse frágil o bastante para se destruir num só golpe, ao menos você poderia morrer sem sofrimento. Otton se levantava tremendo e Kiryu continuava dizendo: então é isso. Vai ser morto justamente por aquele a quem sempre invejou. Deve ser até uma honra para você, não é? Otton respondia: saiba que eu nunca te olhei com admiração ou muito menos inveja. Pelo contrário, eu sempre te achei um pobre coitado. A grande estrela da desgraça. O irmão gêmeo nascido sob a estrela de Rahu. Aquele que traz grandes desastres e calamidades à família, empurrando-a rumo à ruína. Kibu questionava: o quê? A grande estrela da desgraça Rahu, ele disse? Kiryu absorvia aquelas palavras e Otton continuava: você só é guiado e atormentado pelo destino da estrela Rahu. Nessa hora entrávamos num flashback de quando a construção da barragem de Nadayama havia começado. Lá, nas redondezas, uma mulher rezava um mantra e dizia enquanto um homem supostamente possuído se debatia ao fundo: espíritos malignos, afastem-se! Espíritos malignos, eu disse para se afastarem. Esta pessoa está possuída pelo espírito maligno da raposa Kituki Ryo. Os familiares olhavam preocupados e a cena cortava para momentos mais tarde, onde a mulher contava uma grande quantidade de dinheiro e o jovem Kintoki chegava dizendo: Helaya, você ainda tá aceitando 100 milhões de ienes para fazer essas orações fraudulentas, velha? Você tá administrando um negócio obscuro, hein, Yomi Obaba? Yomi Obaba questionava: o que está fazendo aqui, Miyazawa do estilo Nada Shinkage? Kintoki respondia: tem muita coisa acontecendo ultimamente, então pensei em mostrar pra você, Obaba. A velha acendia um cigarro e dizia: tudo isso está acontecendo por causa da sua natureza pervertida, Miyazawa. Nos era mostrado Sonou chegando com Otton e Kiryu, e o irmão mais velho dizia: vocês dois, é a primeira vez que encontram a Obaba, certo? Digam olá. E o meu Obaba questionava: oh, vocês são os irmãozinhos mais novos de Sonou, certo? Ao olhar Kiryu, a velha sentia um calafrio. Ela se aproximava e dizia: garoto, venha cá e mostre suas mãos. Ao olhar para a mão de Kiryu, a velha gelava e se afastava gritando. A cena cortava para momentos depois, onde Sonou e Kintoki ficavam lá sós com a velha Yomi Obaba e Kintoki questionava: o quê? O Kiryu vai destruir toda a nossa família? Obaba respondia: a casa que desapareceu por causa da construção da represa, as lesões durante o festival e o rim que foi doado e transplantado por Sonou. Todos os desastres e calamidades foram causados por Kiryu. Irritado, Kintoki se levantava dizendo: besteiras! Pare de falar besteiras, vovó! Obaba respondia: mas é a verdade. É compreensível que você não acredite. É fato que sou uma médium charlatã, mas às vezes eu realmente consigo ver as coisas. Eu pude ver claramente um espírito maligno atrás de Kiryu, e ainda por cima, isso também se reflete na astrologia dele. Segundo a astrologia esotérica, o Kiryu nasceu sob a estrela Rahu. A estrela Rahu é a fonte da maldade extrema, uma grande estrela maléfica que traz grandes desastres. Se continuar assim, coisas ainda mais horríveis e terríveis acontecerão. Ao olhar para o rosto e para a palma de Kiryu, tudo fica claro. Nos era mostrado Seiko e Kiryu ouvindo aquilo lá fora, e esse último dizia: então a culpa é minha. Seiko dizia: não. De volta ao presente, Kiryu questionava: você sentiu pena de mim naquela vez, não é? Otton travava e Kiryu fechava a cara, em seguida disparava dizendo: não brinque comigo, tigre silencioso. Em vez de sentir pena dos outros, sinta pena de si mesmo.
Graças ao punho supremo, seu cérebro está sendo sacudido e seu corpo não consegue reagir nem para cima, nem para baixo e nem para os lados. Kiryu lançava um jab rápido e Otton desviava. Enquanto isso, Mestre Shen comentava: se Kiryu é um mestre do ataque, Seiko é um mestre da defesa. Nos era mostrado Otton indo para as costas de Kiryu e ele dizia: é verdade que não domino o punho supremo, mas eu sei como lidar com o punho supremo. Dominei uma técnica capaz de reduzir pela metade o dano causado por ele. Kibo se animava, já Kiryu avançava irritado e batia com sua direita. Otton bloqueava, em seguida entrávamos num flashback, onde Kiryu corria e dizia: não venha atrás de mim, Seiko! Quanto mais perto ficar de mim, mais coisas ruins acontecerão. Seiko ficava preocupado ao ver Kiryu sacando uma faca. Em seguida, o rapaz cortava a própria mão. Preocupado, Seiko questionava: O que está fazendo? Enquanto cortava a própria mão, Kiryu respondia: a única coisa que eu devo fazer. O sangue jorrava e Kiryu jogava a lâmina no chão. Em seguida dizia: está tudo bem. Sim, tá tudo bem. De volta ao presente, Otton segurava a mão de Kiryu, via a cicatriz dele e dizia: você mesmo gravou a sua linha do destino, na tentativa de mudar o seu destino, na tentativa de afastar a calamidade divina da estrela Rahu. De volta ao presente, de quando Kiryu cortou a própria mão, logo após ele dizia: destino é escrito com o kanji de hospedar. Parece que não há nada que o poder humano possa fazer a respeito, mas fortuna e destino é escrito com o kanji de carregar. Então, dependendo do esforço da própria pessoa, pode se mover para qualquer direção. Com isso, minha sorte também deve mudar. Otton nessa hora olhava para baixo, via a lâmina e cortava a própria mão. Irritado, Kiryu avançava questionando: idiota! O que você pensa que tá fazendo? Mesmo que tenhamos nascido sob a mesma estrela Rahu, você acha que pode ficar me imitando? Ao ser golpeado, Seiko caía e Kiryu dizia: para de ficar me imitando! Chorando e sangrando, Otton dizia: ai, isso dói muito. De volta ao presente, Kiryu dizia: Você sempre me seguia de perto, vivia atrás de mim. Kiryu afastava o braço que o segurava e entrava com uma joelhada dizendo: não há como você me superar. Para alguém como você isso é impossível. Otton rangia os dentes e Kibo comentava: isso é ruim, acertou direto no fígado. Otton bloqueava um golpe com os dois braços e Kibo comentava: droga, quebrou a guarda dele. Kiryu carregava sua direita e dizia: vou te enterrar com a técnica do homem que você amou. Otton questionava: essa técnica é... Kiryu gritava e batia com os dois punhos no corpo de Otton. Em seguida entrávamos num flashback, onde o jovem Kiryu ia até Yomi Obaba, mostrava sua mão e dizia: ô vovó, olha pra palma da minha mão, olha de novo, eu fiz algo que vai mudar o meu destino. Yomi Obaba olhava aquela mão rasgada e Kiryu questionava: se eu mudar, nada de ruim vai acontecer com minha família, certo? A velha absorvia aquelas palavras e dizia dando um teco no seu cigarro: uma personalidade intensa. A velha assoprava a fumaça e continuava: saia do caminho. Kiryu ficava confuso e ela continuava: se você não quer causar nada de ruim para sua família, não há outra maneira a não ser desaparecer da vista deles. Kiryu arregalava os olhos e o narrador pontuava: isto já estava decidido desde vidas passadas. É o que se chama de destino traçado. Mesmo assim, alguns anos depois, Seiko, nascido sob a mesma estrela Rahu, acabaria lutando contra seu irmão e arriscando a própria vida. De volta ao presente, Kiryu exclamava: técnica do nosso irmão mais velho sonou. Estilo Nadashinkage, Kaishuken. Otton tomava o ataque em cheio. A pressão do vento ao fundo destruía o vidro do carro que estava atrás. Kibo e o Mestre Shen se surpreendiam. Em seguida, Otton caía de joelhos. Mas Kiryu não parava. Ele carregava a sua esquerda e dizia: o Kaishuken, também conhecido como o golpe de 5 anos do demônio. Ele também faz parte do destino. Otton era acertado no queixo e voava para muito longe. Ele caía no rio e Kibo questionava preocupado: meu pai, ele vai morrer em 5 anos? Kiryu sorria e de repente Otton questionava: entendo. Será que consigo viver mais 5 anos então? Kiryu olhava para a água dizendo o quê? E via Otton se erguendo. O Mestre Shen comentava ao observar aquilo: entendo. Kiryu gravou a linha do destino em sua palma para que sua sorte melhorasse. Mas Seiko feriu a própria linha da vida.
para que toda a má sorte recaísse sobre si mesmo ao invés do irmão. Nos era mostrado a mão de Otton com uma cicatriz, e na mesma hora, galera, Kiryu avançava chutando a água e dizendo: "Vou mandá-lo agora mesmo para ficar de companhia para o irmão Sonou." Podíamos ver a pressão do vento formando uma pressão de água forte na direção de Otton que bloqueava. Na mesma hora, Kiryu disparava dizendo: "Ninguém pode escapar do destino." Kiryu acertava um chute alto no rosto e nos era mostrado o flashback, onde o jovem Kiryu se reunia com Yomi Obaba e ele continuava dizendo: Minha existência levaria minha família à ruína, certo? Eu não podia aceitar esse destino. Eu não conseguia acreditar." Nos era mostrado no presente Otton sendo jogado pra longe. Ele caía na água e Kiryu disparava dizendo: "Eu simplesmente tinha que experimentar. Não tive escolha a não ser lutar com o irmão Sonou." Kiryu encurtava com uma direita no rosto de Otton, e enquanto a sua luta contra Sonou nos era mostrada, Kiryu dizia: "Claro que eu lutei com a intenção de matá-lo, mas a diferença de força entre nós dois era óbvia. Não havia nada que eu pudesse fazer para vencer numa luta justa. Mas mesmo assim, no final eu venci." Otton absorvia aquelas palavras, já Kiryu continuava atacando e dizendo: "Eu percebi. Então é isso que chamam de destino. Um fardo contra o qual o poder humano não pode lutar." Kiba arregalava os olhos e nessa hora podíamos ver peixes mortos na água graças à pressão dos socos de Kiryu. Prontamente, Kiba disparava na direção do seu tio e o chutava. Kiryu desviava facilmente e Kiba se reposicionava à frente do seu pai dizendo: "Eu vou lutar com você agora. Vou te arrebentar. Não, eu vou te matar." O Mestre Shen respirava fundo e Kiryu sorria. Em seguida ele dizia: "Sim, este também é o destino." Otton nessa hora se erguia dizendo: "Kishi, esta não é a sua luta. Eu esmagarei o destino com meu punho. Esta é uma batalha entre mim e Kiryu. Você não tem onde intervir. Não me envergonhe, saia." Kiba absorvia aquelas palavras em silêncio e Otton finalizava: "Você deve assistir à luta entre o demônio e o tigre até o fim. Essa é a sua única função aqui." Otton disparava e dizia: "Eu não vou viver preso ao destino. Vou esmagar esse tal destino com estes punhos mesmo." Otton enfiava a mão na água do rio e subia com um soco em Kiryu. A pressão da água voava na direção do demônio da família Miyazawa, mas ele bloqueava. Pegava o braço do tigre silencioso e dizia: "Esmagar o destino com os punhos. Até parece." Kiba olhava preocupado e Kiryu questionava: "Deiko, o que você vê atrás de mim? Eu não corri para o mal porque quis." O Mestre Shen sussurrava nessa hora: "Eu posso ver." Podíamos ver, galera, um espírito em cima de Kiryu e ele dizia: "Como pode ver, quem me acompanha é Kishirou, o homem que levou o estilo na Dashinkage à ruína. O homem que a velha Obaba disse que me acompanhava desde quando eu era criança." Otton arregalava os olhos e Kiryu gargalhava. Em seguida, girava o braço de Otton, subia com um chute alto e dizia: "Mas eu sou fascinado pelo mal. Essa é a verdade. Matei meu irmão, meu amado salvador." Kiryu entrava num armlock e continuava dizendo: "Quem matou alguém só pode viver num mundo de Shura, um mundo de carnificina e guerra. O destino amaldiçoado se repete. Até mesmo Kishirou, que matou seu irmão, nasceu sob a estrela de Haru." O Mestre Shen olhava para o espírito atrás e questionava: "É mesmo que Kishirou está aqui?" Nos era mostrado Otton sendo torcido, seu ombro rangia e Kiryu continuava: "Se minha existência for má, muito bem. Então me tornarei o mal supremo." O ombro de Otton era deslocado. Kiba arregalava os olhos, caía de joelhos preocupado. Já Otton girava e saía da finalização. O Mestre Shen se aproximava de Kiba e dizia: "Kibo, obedeça ao que seu pai disse. Você precisa assistir a esta luta com atenção e gravá-la bem na sua memória, mesmo que coisas extremamente cruéis aconteçam." Otton se erguia com o ombro deslocado e Kiryu dizia: "Agora seu braço direito está morto. Não é apenas uma luxação de articulação de ombro, é uma luxação da articulação acromioclavicular e também um rompimento de ligamento acromioclavicular completo." Otton apertava o ombro para tentar ajeitá-lo, mas o ombro caía graças ao ligamento rompido, e Kiryu avançava dizendo: "Mesmo com as técnicas osteopáticas do estilo Nadashinkage, se os ligamentos forem rompidos, tratamento será impossível." Kiryu subia com um chute no braço direito e descia com um cruzado de direita no rosto.
Otton voava para longe e Kibo dizia desviando o olhar: droga, o braço direito do meu pai tá morto. O mestre Shen pegava Kibo pelo cabelo, apontava e dizia: Kibo, não desvie o olhar. Observe a luta do seu pai. Esse é o dever de um homem que vai herdar o estilo Nadashinkage. Podíamos ver Otton se erguendo e encarando. Kiryu disparava dizendo na sequência: Kishi, certifique-se de gravar isso na sua retina. Lembre-se do seu pai sendo tão humilhado e tão devastado. Otton era acertado por um soco no corpo e Kibo dizia desolado, mas se convencendo: certo, é o dever do sucessor testemunhar esta batalha. Otton tomava um soco no rosto, ia se arrastando para trás, mas erguia sua guarda. Kiryu notava que seu irmão gêmeo ainda o olhava com uma presença forte e longe de desistir. Então ele pensava, mesmo depois de levar tantos golpes, ele ainda continua voltando. Arfando, Otton dizia: eu não vou recuar. Otton começava a andar vagarosamente e continuava dizendo: mesmo que seja um inferno, eu seguirei em frente. Esse é o verdadeiro desejo do sucessor do estilo Nadashinkage. Animado, Kiryu dizia: eu posso ouvir as palavras de Kishiro. O mestre Shen alertava: Kibo, preste muita atenção nas técnicas de ataque de Kiryu. Enterre Seiko com uma maldição e a técnica de Seiko o protegerá. Memorize as melhores e mais importantes dos ataques ofensivos de Kiryu e dos defensivos de Seiko. Nos era mostrado Otton mesmo com um braço inutilizável, batendo o pé na água e formando uma parede da água. Kiryu, que golpeava, era barrado na hora. Já Otton entrava com um soco na água, mas o alvo era Kiryu, que estava do outro lado. Ele era acertado e enquanto isso Otton exclamava: estilo Nadashinkage, cachoeira reversa. O João nunca será entregue a você. Kiryu caía no chão e o mestre Shen dizia: onde há luz há escuridão. O mesmo vale para o estilo Nadashinkage. Se existem técnicas de morte, também existem técnicas de vida. Aqueles que enfrentam os demônios do mal, que espalham tirania e violência. Em guarda, Otton pontuava: o João é uma técnica que nunca deveria existir. É maligno. Não importa o que aconteça com você, não importa os meios que você use. Kiryu sangrava pelo nariz e Otton encurtava com uma joelhada enquanto dizia: não vou desistir de te negá-lo. Kiryu quebrava alguns dentes e Kibo dizia animado: opa, o rosto do Kiryu tá desabando. Otton afastava seu joelho e entrava com um chute na cabeça enquanto exclamava: pelo futuro do estilo Nadashinkage, o João será completamente selado. Kiryu girava e caía enfiando a cabeça no rio. Na mesma hora, ele lembrava da corrida dos espermatozoides e pensava: sim, eu lembro disso. Nos era mostrado 2 espermatozoides fecundando num óvulo. Em seguida, 2 bebês se formando no útero e Kiryu continuava: é uma lembrança de antes de nascermos neste mundo. Mesmo no ventre, Kiryu abria os olhos. Ele e Seiko começavam a brigar e Kiryu pensava: é uma pena, mas eu estava lutando no ventre da minha mãe. No presente, Kiryu abria os olhos e se erguia. Otton via seu irmão sangrando e com o pescoço torto. O mestre Shen pontuava: veja o pescoço de Kiryu. Com a mão, Kiryu voltava o pescoço no lugar e dizia: viu o que você fez agora? A essência do estilo Nadashinkage, que você tanto ama, é a arte do assassinato. Seiko, o que você espera do estilo Nadashinkage? Otton absorvia aquelas palavras e Kiryu disparava dizendo: se eu, o maligno, não deveria existir, então o estilo Nadashinkage também não deveria existir. Otton atacava do outro lado e Shen comentava: a luz e a escuridão entrelaçadas do estilo Nadashinkage. Ambos se acertavam em cheio e Shen continuava dizendo: de jeito nenhum. Será que Kiryu finalmente vai usar essa técnica? Kiryu juntava as mãos no pescoço do seu irmão e exclamava: estilo Nadashinkage, João. Kiryu torcia o pescoço do seu irmão e Kibo comentava: a cabeça do meu pai virou-se completamente para trás. O mestre Shen via aquilo, olhava para o pergaminho e dizia: o livro secreto do Nadashinkage é sempre escrito na teoria dualística de ataque e defesa. A metade de Kiryu contém instruções detalhadas para o ataque do João. Kiryu atacava com o cotovelo e dizia: só mais um golpe na têmpora e o João estará completo. Enquanto Kiryu golpeava, Shen dizia: só que a metade que Seiko guarda
Descreve a parte defensiva. O soco de Kiryu pegava na têmpora, só que na mesma hora, galera, Otton fazia o ataque deslizar pelo seu rosto. E animado, o primo dizia: o quê? Ele desviou o impacto deslizando. Shen pontuava: olhe atentamente. Considere isso uma reversão de eventos. O rancor retorna. Nos era mostrado Otton ao deslizar o golpe, entrando com uma cotovelada de encontro. Kiryu era acertado em cheio e saía se arrastando para longe. A cena cortava para um templo, onde Gintoki, que repousava, eventualmente acordava e questionava olhando para o lado. Você está aqui? Nos era mostrado uma idosa que questionava. Oh, finalmente acordou? Podíamos ver, galera, que se tratava de Yomi Obaba, já bem idosa, e Gintoki questionava. É você, velho Obaba? Obaba dizia. Meu irmão me disse para que eu cuidasse de você. Gintoki questionava. Irmão? Obaba respondia. Sim, seu nome é Toukashen Talhua, o monstro de Nankinmachi. Surpreso, Gintoki questionava. Oh, o vovô Shen é seu irmão então? Obaba sorria e questionava. Como você se sente? Como se sente agora que está livre do Juon? Kiryu só dominou o Juon de forma incompleta. É por isso que você conseguiu se recuperar tão rápido. Além disso, a agulha do cachimbo de meu irmão foi bem eficaz. As agulhas do meu irmão são realmente divinas. Ele inclusive esfaqueou Kiryu com aquela agulha. Gintoki se surpreendia e a velha continuava. Algo estranho acontecerá em breve com o corpo de Kiryu. A cena ia, galera, para o comentado em questão, que sentia a perfuração da agulha no seu pescoço começar a sangrar. Kibo via aquilo e questionava. Ei, o Kiryu ficou estranho do nada, não? Shen olhava e retornávamos para Yomi Obaba, que dizia. A chama da vida de Kiryu está prestes a se apagar. Gintoki absorvia aquelas palavras e nos era mostrado uma vela se apagando. A cena cortava para Kiryu, tendo seu corpo colapsado. Enquanto isso, Gintoki questionava. Isso significa que a morte de Kiryu está próxima? Kiryu gritava de dor e Obaba dizia. Não sei, mas posso ouvir o lamento do dragão. Podíamos ver os cabelos de Kiryu caindo. Ele arfava com dor e Kibo comentava animado. O cabelo do Kiryu tá caindo. O retorno do rancor que meu pai desencadeou tá funcionando, certeza. Shen respondia. Infelizmente não. O ataque que o afetou foi algo que ele sentiu como uma picada de mosquito. Mas o efeito agora só passou. Kibo olhava confuso e questionava. Mas o que você quer dizer, vovô? Shen respondia. Olhe para Kiryu. Pele dura. Veias como raios. Músculos pulsando. As células de Kiryu foram ativadas. Retornávamos para Yomi Obaba, que dizia. Kiryu estava sendo controlado pelo poder do seu irmão. E por meio da agulha do meu irmão, sua força possivelmente estava sendo suprimida. De volta a Kiryu, ele dizia animado. Finalmente! Meu sangue agora ferve. A energia está preenchendo as profundezas do meu corpo. Otton olhava sério, já que Kiryu disparava deixando uma pressão de água tremenda e Obaba dizia enquanto isso. Com a presa na frente deles, eles correm como carnívoros livres de suas correntes. Avançando com a guarda alta, Kiryu dizia. Já estava na hora de pôr um ponto final nisso, Seiko. Otton saltava e dizia chutando. Era isso que eu queria. Kiryu acelerava e desviava do chute saltando. No ar, ele olhava para baixo, girava e pousava. Prontamente, ele girava seu corpo e lançava um chute giratório no queixo. Retornávamos para Yomi Obaba, que dizia. Livre de suas amarras, Kiryu não é mais um humano. Ele é um verdadeiro demônio. Agora, talvez ele consiga executar aquela técnica. Nos era mostrado uma fratura no maxilar de Kiryu. E Obaba continuava dizendo. Se ele liberar todo o poder acumulado de uma só vez, talvez ele consiga concretizar a técnica. Kiryu batia novamente e exclamava a segunda parte da técnica amaldiçoada. Estilo Nadashinkage, Juon. Uma vela se apagava e Seiko era refletido para longe. Enquanto isso, Kibo comentava. Apenas resvalando no queixo, ele desmaiou meu pai. Nos era mostrado, Otton ainda em pé. E Obaba continuava dizendo. A técnica Juon provoca, através de ondas, uma formação de coágulos nas artérias do cérebro. E mesmo que se chame de trombose cerebral,
Os sintomas aparecem de forma diferente, dependendo da artéria afetada. A artéria cerebral anterior pode causar paralisia das pernas. A artéria cerebral média provoca distúrbios sensoriais, como afasia, agnosia e outros sintomas. O João também causa coágulos sanguíneos na artéria cerebral posterior, o que pode levar a hemiplegia, hemiparesia, dislexia e até alucinações. Nos era mostrado Kiryu avançando com outro João e antes de acertar, Shen dizia: Kibu, observe, o verdadeiro João, tigre e dragão, se as duas técnicas forem combinadas, se tornarão a arma mais poderosa, mas se chocarem, podem trazer a pior das consequências. O próximo líder da escola Nadashinkage deve dominar as técnicas do tigre e do dragão. Nos era mostrado o ataque vindo na têmpora de Otton. Em seguida, a cena cortava para Yomiobaba, que dizia recebendo uma visão: Oh, eu consigo ver o resultado desta batalha. Que assustador! Então essa é a vontade de Deus? De volta à batalha, Otton era acertado na têmpora. Um silêncio tomava conta do campo de batalha. Kibu e Shen olhavam uma energia percorrendo o crânio do tigre selvagem, em seguida indo para o cérebro. Só que nessa hora, Kiryu começava devagar. Seiko, você não é o único preparado para morrer. Não, eu desejo a morte há muito tempo. Eu desejo ser queimado pelas chamas do inferno. Os gritos daqueles que morreram estão gravados em meus tímpanos. Os rostos daqueles que morreram com ódio e ressentimento por mim estão gravados em minhas retinas. A única maneira de escapar dessa dor é com a morte. Estou vivo, mas me sinto morto. Viver esta vida infernal, praticando o mal perpetuamente, é a expiação do demônio. Só que ao golpear seu irmão, galera, Kiryu via uma feição de alegria em Seiko. Kibu via seu pai perdendo as forças das pernas e caindo na água até seu corpo sumir. Otton começava a afundar e Kibu questionava: Por quê? Por que o meu pai? Enquanto afundava, Otton pensava: eu odiava brigar com os outros. Mais do que tudo, eu odiava machucar os outros. Mesmo quando eu venci, eu nunca senti alegria. Sempre tive dúvidas sobre viver a vida de um artista marcial. Eu só queria viver uma vida tranquila e pacífica. Para conseguir isso, A cena ia para Kiryu, que olhava para Kibu e o encarava. Enquanto isso, Kibu pensava: Eu não consigo pensar em nada. O Kiryu tá chegando. O demônio que conseguiu matar meu pai, que é mais forte que eu, tá chegando. Eu não consigo me mexer. Eu sinto algo crescendo dentro de mim, mas eu não consigo falar. Saindo do rio, Kiryu dizia: Kishi, sabe por que o Seiko riu agora no final? Ele achou que lutou bem. E de fato, ele lutou bem contra um oponente que possui uma força avassaladora. Kiryu pisava forte, um leve tremor acontecia. Em seguida ele parava ao lado do sobrinho, sorria e exclamava: Essa é a autossatisfação de um perdedor. Kibu absorvia aquelas palavras, mas rapidamente se irritava e entrava com um chute baixo enquanto dizia: Você tá tirando sarro do meu pai. Kibu subia com um cruzado na cabeça e avançava dizendo: Eu vou vingar meu pai aqui e agora. Kibu acertava o rosto de Kiryu e continuava dizendo: Não posso simplesmente te matar. Não vai ser tão fácil assim. Pai, eu vou fazer esse cara se arrepender de lutar comigo. Só que nessa hora, galera, sem tomar dano algum daqueles golpes, Kiryu segurava o último soco e dizia: Muito bem, enquanto houver ódio na sua pessoa, você pode continuar vivendo. Eu deixarei. O ódio torna as pessoas mais fortes. Kibu olhava firme mas chorando e Kiryu alertava: Quando você ficar mais forte, aí sim, eu vou esmagá-lo. A cena ia para Yomiobaba, que dizia acabou, só que irritado Kintoki retrucava: Acabou o inferno! A luz da vida não se apagou completamente. A chama ainda arde no centro da chama que você mesma acendeu. Obaba dizia: Velho amigo, ao dormir se tem pesadelos. Ao acordar, alucinações de terror. Quem é atingido pelo verdadeiro João vê o inferno ainda em vida. Você passou por tudo isso, mas ainda há algo que não quer ver. Friamente, Kintoki dizia: Besteira! Seiko odeia todo tipo de luta, mas ele sabe, se não lutar, não poderá realizar seus desejos, nem poderá remover os desastres que o cercam. Nos era mostrado Otton se erguendo e ele pensava: Tudo isso é pelo meu amado filho Kishi. Nessa hora, o mestre Shen pensava:
Seiko, atingido pelo Ju-On, não tem forças para reagir. Seu corpo já ultrapassou os limites. Só que ainda assim, chorando, Kibo via seu pai reluzente como se uma aura o elevasse aos céus. Kibo continuava muito emocionado e Shen questionava: ele ainda vai lutar? Kiryu via seu irmão saindo do rio e pensava: por que ele não para de avançar? Algo que não pode chamar apenas de força, de vontade ou espírito que está movendo o Seiko. Algo além da compreensão humana acontece aqui. Ao ver seu irmão brilhando, Kiryu dizia animado: então você quer ser executado, eu já entendi. Muito bem, você quer uma morte honrosa como a de um guerreiro, em vez do inferno do Ju-On. Minha batalha com você valeu a pena, irmão. Como recompensa, te matarei aqui mesmo. Te mandarei ao inferno com um só golpe, sem te fazer sofrer. Kiryu disparava e Kibo gritava pai enquanto chorava. Friamente, Otton aguardava, e Kiryu encurtava dizendo: morra me odiando. A cena cortava para Kintoki, e dizia calmamente: Seiko não guarda rancores ou ressentimentos pessoais, não, nada disso. Em vez disso, ele sente compaixão e pena de Kiryu. Não há sequer um traço de raiva ou ódio. Nesse momento, eu tenho certeza. Seiko luta pertencendo a outra dimensão. Velha, não é com clarividência que você verá isso, mas sim com os olhos do espírito. A velha fechava os olhos para sentir o que Kintoki havia comentado, e ela dizia ao vê-lo: sem chances! Nesse momento, Seiko está tentando fazer algo que nenhum mestre anterior foi capaz de realizar. Algo que nem mesmo Sonou, ou até mesmo Kiryu, conseguiram realizar. Íamos para Kiryu, que pisava forte, mas de repente ele sentia algo o segurando e questionava: O quê? Não consigo mexer meus membros. Mas por quê? O que está acontecendo aqui? O mestre Shen via aquilo e dizia: sem chances! Essa técnica de Seiko é... Kibo olhava em lágrimas e Shen continuava dizendo: nas artes marciais, o maior trunfo é vencer sem lutar. Mesmo no Nadashinkage, existe uma chave secreta para alcançar isso. No entanto, essa técnica era considerada inalcançável, impossível, um conto de fadas, pois só pode ser dominada por aqueles que atingem o mais alto objetivo buscado pelos budistas, o estado de iluminação. Significa unir-se ao Buda no mundo presente, mantendo o corpo físico, um estado pleno de compaixão e benevolência, o mais extremo e supremo método de autodefesa. O nome dessa técnica é Estilo Nadashinkage, Fantasma Etéreo. Nos era mostrado a aura de Otton travando o Kiryu, e Shen continuava: essa técnica retorna toda a energia assassina emitida pelo oponente em sua totalidade. Nos era mostrado o espírito de Kishirou que abrigava em Kiryu, indo na direção do próprio Kiryu, e Shen continuava: quanto mais forte for a intenção assassina, mais ela voltará para ele. Kiryu agora está chocado e assustado com sua própria raiva e intenção assassina. Seiko neste momento tenta dominar uma técnica suprema que era considerada impossível para qualquer grande mestre ou especialista a dominar, mesmo em 100 anos de vida. A técnica suprema Fantasma Etéreo permite que você vença sem lutar, algo que devolve toda a intenção assassina ao seu oponente. Veja, Kibo, Kiryu está apavorado com a intenção assassina que ele próprio exala. Em contraste, Seiko parece ter absorvido completamente todas as coisas e tem um rosto cheio de compaixão. Este é o estado de espírito de um deus, ou até mesmo de Buda. Seiko acaba de atingir a iluminação nesse estado. Íamos para Kiryu, que tremia e dizia: o fantasma etéreo. Ah, você está me dizendo que dominou isso? Seiko, você dominou a técnica suprema que ninguém conseguiu dominar no passado. Nem Sonou, nem eu. O espírito de Kishirou avançava e Kiryu era lançado para longe. Íamos para Yomiobaba, que dizia: os espíritos ancestrais do estilo Nadashinkage estão protegendo Seiko. Yashagahara, também chamado de Shisuigawa, o rio que absorve sangue. É um local sagrado, a própria terra, a lua, tudo protege Seiko neste momento. Os animais, tudo no universo, está repleto de um poder invisível ao olho humano.
e Seiko nesse momento absorve esse poder. Retornávamos a Kiryu, que dizia irritado: "Maldito seja, o fantasma etéreo é só uma projeção do próprio coração, nada mais que uma alucinação. É certo e óbvio que numa luta, pense quem é implacável. Eu vivia acreditando nisso, lutei até o fim, treinei até o fim. Num estado pleno de compaixão, não se pode pisotear pessoas, não se pode vencer. Não vou aceitar, de jeito nenhum aceitarei. Se eu aceitar o fantasma etéreo, significa que negarei toda a minha vida evoluindo como um artista marcial. Essa não pode ser a técnica mais forte." Kiryu via o espírito que abrigava na sua alma se voltando contra si graças à técnica de Otton. Toda a agressividade caía perante o estado de iluminação. E irritado, ele avançava golpeando o espírito e dizendo: "Então aqueles que perderam pra mim e morreram não descansarão em paz se eu for derrotado." Kibo arregalava os olhos e dizia: Ele tá tentando quebrar o muro da própria intenção assassina." Otton encarava o punho do seu irmão, e a cena cortava para Yomobaba, que dizia: "A coisa mais assustadora é uma determinação obsessiva." A velha suspirava, e Kintoki questionava: Ei, velha, o que está acontecendo?" Obaba respondia tremendo e chorando: "Sim, no final humanos não podem se tornar deuses. O destino daqueles que tentam tornar deuses é extremamente trágico, e o preço que pagam é a morte." Nos era mostrado, galera, Kiryu parando seu soco diante de Otton, que simplesmente sorria, mas perdia sua consciência, não conseguindo então manter o estado de iluminação. Kibo chorava e via Kiryu desmanchando seu ataque e Otton caindo. Ele batia de costas contra as pedras e perdia a consciência. Kiryu respirava ofegante e dizia: Eu sou o vencedor, mas ainda assim estou tomado por uma sensação de humilhação que parece semelhante à derrota." O perdedor está rindo. O mestre Shen pontuava como narrador: "Kiryu, há lições que só se aprendem com a derrota. Algumas coisas só surgem quando se é derrotado." Nos era mostrado Kibo indo até seu pai e o acudindo enquanto chorava. Kiryu olhava aquilo, se virava na direção do pergaminho e quebrava a caixa. Kibo olhava para Kiryu, que encarava o garoto, só que em seguida, galera, Kiryu saía andando, deixando o pergaminho destruído, e o velho Shen finalizava: "A força e a alma transmitidas a uma alma imortal." A cena cortava para tempos depois, onde uma cerimônia acontecia num dojo. Lá, figuras, na sua grande maioria desconhecidas, se reuniam, e era dito por Yoshiki Takashi, que tinha olheiras de choro em seu rosto: "A todas as senhoras e senhores aqui presentes, estamos realizando a cerimônia de sucessão do 15º líder da escola na Dashinkage. Foi-me confiada a importante função de cerimonialista. Meu nome é Yoshiki Takashi, também sou conhecido como Devorador de Homens. Dizem que existem muitos estilos de consumo de sake desde os tempos antigos, mas como ainda sou jovem, só conheço um. Espero que me perdoem por qualquer comportamento indelicado ou indisciplinado. Esta cerimônia será conduzida pela Federação de Artes Marciais Antigas, sob a supervisão do diretor-geral Michiro Azou, com a medição do senhor Suzumu Obana, e graças aos esforços dos senhores Ishikawa e Wakabayashi. Bem, dito isso, agora realizaremos a cerimônia de sucessão." Nos era mostrado Kibo com olheiras de choro. Ele se lembrava dos momentos de treino com seu pai Seiko Miyazawa, o Otton, que dizia: "Não estou vendo seus sentimentos nos ataques." Kibo questionava: "Sentimentos? Como eu vou mostrar sentimentos? Eu já lancei 500 chutes, eu tô cansado." Otton se aproximava do saco de pancadas e dizia: "Não se gabe dos números. Qualidade é fundamental. O chute tem que ser assim." Otton avançava para chutar um golpe avassalador, só que de repente, galera, ele parava. Kibo ficava confuso e podíamos ver uma borboleta bem no local que seria acertado por Otton. Otton esse que recuava sua perna e a borboleta voava para longe. Feliz, Kibo dizia: "Ah, é uma borboleta! Ei, vem aqui, borboleta, chega aqui!" Otton sorria e dizia: "As borboletas são sensíveis, delicadas e tímidas. Kibo, não há como deter um humano que está vivo. Sempre podemos retornar." Retornávamos para Yoshiki, que continuava a cerimônia. "Ao representante espiritual, por favor, deixe apenas seus sentimentos em relação à sucessão, bebendo esse cálice."
Kintoki pegava o sake e Kibo continuava lembrando das palavras de Oton que pontuava. Kishi, antes de você nascer neste mundo, houve inúmeras vidas. Eu, seu pai, meu avô, o pai dele, o avô dele. Se rastrearmos, chegaremos aos ancestrais da humanidade. Enquanto isso, Yoshiki Takashi continuava a cerimônia dizendo: Senhor Kazu Fujita, responsável pela inspeção, este cálice é o cálice de sucessão do 15º mestre do estilo Nadashinkage. Então solicito sua gentil verificação. Ao herdeiro, Sr. Kishi Miyazawa, informo, ao beber este cálice por completo, você se tornará o 15º chefe do estilo Nadashinkage. Se sua decisão estiver firme, beba este cálice de uma vez e guarde-o profundamente em seu coração. Kibo levava o cálice até a boca prontamente e continuava lembrando das palavras de seu pai. Sua vida infinita foi gerada ao longo da história. Nos era mostrado, galera, os mestres batendo palma para a sucessão se concretizando. E entre eles estava Kousaka Gogan, que chorava, e Yoshiki finalizava. O 15º líder da escola Nadashinkage, Kishi Miyazawa, acaba de nascer. Kibo sorria para todos e continuava se lembrando das palavras do seu pai. Kishi, lembre-se, sua vida tem um passado eterno e um futuro também eterno. A cena cortava para um jardim. Lá alguém era levado numa cadeira de rodas e uma cuidadora dizia: O tempo está bom, Sr. Miyazawa. Podíamos ver, galera, a borboleta que Oton havia poupado fazendo companhia próximo deles. Até que finalmente ela pousava no cabelo de quem era levado na cadeira de rodas. Oton, Seiko Miyazawa, aquele que agora vegetava em cima de uma cadeira de rodas. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim, mas não apenas o vídeo, e sim o primeiro mangá de Tolfi, cujo nome é Kokou Tekken Den Tolfi, que traduzido é a lenda do punho de ferro do ensino médio Tolfi, mangá que foi lançado em 1993, mas só serializado de 1994 até 2003. Vale ressaltar que essa parte final foi traduzida por nós aqui da Sociedade Z. Eu fiz isso utilizando dicionários, aplicativos e a ajuda de algumas pessoas que entendem o idioma. Mas como não somos profissionais, galera, é possível e provável que cometemos erros. Mas como fazia décadas que essa obra não foi finalizada, o desejo de terminar isso brotou em mim. Então eu espero ter feito um trabalho à altura e que vocês tenham gostado. Vale ressaltar que Tolfi está longe de acabar. Essa é apenas a primeira parte do mangá, que tem a segunda parte, que é enorme, e os guidens. Então, eu conto com a audiência dos senhores, peço que fiquem mais um pouquinho aqui com a gente na Sociedade Z, e se gostaram desse vídeo, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos que não podemos postar publicamente, cogite virar membro do canal. Dessa forma, você tem acesso a material exclusivo e de tabela, ajuda a gente aqui na Sociedade Z a continuar crescendo e produzindo esse conteúdo que vocês gostam. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, JetterZ lá no meu Instagram. Caso tenha algo que eu tenha errado nesse vídeo, pode mandar mensagem lá, não tem problema, a gente troca ideia e se precisar corrigir alguma coisa, a gente vai corrigir sem problema algum. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Como eu disse, Tolfi vai continuar. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.